Certo. Então, quando a Alice nasceu, eu já tinha 6 anos. E quando ela era bebê, pra mim é minha irmã, e eu nunca percebi nada de diferente. Mas a minha mãe já percebeu algo quando a Alice tinha uns 9 meses, 10 meses. Minha mãe começou a perceber que ela tinha alguns atrasos. Então, comparando, né, os desenvolvimentos da Alice com o meu e com o da Luísa, minha mãe percebeu que alguma coisa tinha, assim, de diferente. Chamou a atenção. Uhum. E minha mãe é assistente social. Então, ela notou que ela precisava investigar. Aquele sentimento de mãe, que é muito comum, inclusive, nas mães autistas. Primeiro chega nelas, né? A desconfiança de que alguma coisa está diferente. E muitas vezes essas mães são desacreditadas, são taxadas como loucas, que ficam arranjando doença nos filhos. E aí depois, né, de muito pesquisar e batalhar, aí elas acabam recebendo o diagnóstico que acaba, né, assim, trazendo um certo alívio. Né? Porque elas não estavam erradas, né? De procurar algo pelos filhos. E com a Alice não foi diferente, assim. Minha mãe começou a notar alguma coisa, então começou a batalha há 29 anos de conseguir saber o que ela tinha. Eu imagino que há 29 anos atrás não tinha tantas informações. Hoje é mais fácil você falar sobre esse assunto, ter informação, né? Exatamente. Tem informação. E embora haja muita resistência, haja muito desrespeito de direitos, haja muita discriminação, mas é uma coisa muito mais divulgada. Há 29 anos isso não existia. Os autistas não saíam nas ruas. Sim. Então, resumindo, minha mãe e meu pai demoraram 7 anos para ter o diagnóstico da Alice. Mas, nesses 7 anos, eles batalharam muito para já colocar ela em algumas terapias. Fono, psicóloga, terapia ocupacional. Porque a minha mãe nitidamente percebia que ela não desenvolvia fala, que ela demorou um pouco mais para andar. E aí, ela já começou a ser estimulada. Mas sem ter um diagnóstico ainda. Uhum. Porque também nem se falava muito em autismo. Era uma coisa, assim, bem, bem difícil de falar. Ou de descobrir. Tanto que não foi médico nem de Tapetininga, nem de Sorocaba. Só o médico de São Paulo que diagnosticou a Alice. Porque muitos médicos desacreditaram na narrativa dos meus pais, falando que era só um atraso na fala, que era o tempo da minha irmã, que isso era comum. E ainda tem médico que fala isso. E só que não, porque o diagnóstico veio com 7 anos e com o desenvolvimento da Alice, né, nitidamente agora, não tem como falar que ela não é autista, porque ela tem muitas características. Ela é uma autista nível 3 de suporte, que para quem não entende, é o autista severo, como chamavam antigamente, que essa nomenclatura não é mais usada. Mas por que é nível 3 de suporte? Porque tem o nível 1, que precisa só de um pouco de suporte para se desenvolver, para ter suas habilidades e uma vida considerada aí comum. O nível 2 de suporte já precisa um pouco mais de suporte, então tem um pouco menos de autonomia, mas tendo os estímulos necessários, vai se desenvolver também muito bem. Já o nível 3 de suporte é que precisa de muito suporte, tem uma autonomia bem limitada, não tem independência e muitas vezes não fala, não tem a habilidade da fala. Não é que é muda, não tem a habilidade da fala. É como se o cérebro realmente não tivesse essa conexão. Então, por mais estímulo que a Alice teve, de ir a fono, estimular, tentar fazer ela falar, não fazer as coisas para ver se ela falava, nada conseguiu fazer com que ela desenvolvesse essa habilidade. Então, e a minha infância foi já voltada, desde os 6 anos, foi voltada na Alice. Mas para mim, como pessoa, foi sempre muito natural. Assim, eu não tenho esse impacto de falar, nossa, minha irmã é autista, nossa, minha irmã é diferente, meu Deus, o que eu vou fazer? Que vergonha. Nunca tive esse impacto, porque os meus pais sempre trataram isso muito naturalmente. Embora tenha sido difícil o diagnóstico, tenha tido um momento ali, né, do casal de muito luto, de desespero, de não saber como que ia ser, enfim. E esse desespero ainda persiste até hoje, porque muitas vezes, né, a gente se depara com situações que a gente não sabe o que fazer, né? Em relação ao quadro da Alice. Mas pra mim, como irmã, sempre foi normal ter uma irmã como a Alice. Assim como ter uma irmã como a Luísa. Então, cada uma tem suas características. E também sempre foi muito normal eu ser ensinada a cuidar da Alice. Porque pra mim, era, assim, óbvio que eu tinha que ajudar. Não foi algo imposto, mas foi alguma coisa assim que pra mim
era óbvio, porque assim, se ela precisa de ajuda pra sair, se ela precisa de ajuda pra falar, pra ir ao banheiro, pra tomar banho, se minha mãe não pode, meu pai não pode, a Luísa não tá, sou eu, ou vice-versa. Então a nossa constituição familiar sempre foi muito formatada nesse sentido. Quem vai sair hoje? Alguém tem que ficar com a Alice. Quem tem compromisso mais importante é que ia. Quem não, o menos importante não ia. Então sempre foi assim. E aí, as dificuldades realmente são imensas. Eu não gosto de romantizar o autismo. Por isso que eu até divulgo nas minhas redes sociais, para que as pessoas comecem a entender um pouco da realidade das famílias atípicas, né, das famílias autistas, para que tenham mais empatia, mais sensibilidade e mais conhecimento. Porque o conhecimento acaba sendo a maior arma contra o preconceito. Exatamente. Se você conhece, se você compreende, você não vai ficar julgando, questionando. Você vai ajudar, vai acolher, vai fazer a sua parte na sociedade. Então, foi isso. Eu, como irmã da Alice, sou igualzinha a Júlia, irmã da Luísa, e exijo das duas, brigo com as duas da mesma forma. Que legal. A gente acompanha nas redes sociais, né? Os vídeos que você posta lá, muito Sim. legal, parabéns. E de fato, a gente assistindo, a gente vê as dificuldades, vê também por trás o amor, né? Sim. Que há na família, porque tem famílias, a maioria das famílias, infelizmente, ainda não entende. Muitas vezes um autista, né? Ele é muitas vezes deixado de lado dentro da casa, ele é maltratado, até pelos próprios familiares, né? Nós, principalmente, imaginemos, né, que é 29 anos, né? 29 atrás. anos. Onde os autistas eram trancados no quarto. Sim. Não estavam tendo. Não saíam de pra casa, nada. ficavam escondidos. Não tinha a opção de se socializar com as pessoas, porque a família tinha vergonha, né? Por causa da informação. E existe isso muito ainda, porque a nossa sociedade é muito preconceituosa com tudo. Sim. Com tudo que saia do padrão de perfeição que cabe no imaginário que as da pessoas sociedade. criaram, né? Que as pessoas criaram. Porque não existe perfeição. Não existe. Todo mundo é diferente, sempre vai ser. E o mesmo funciona com a beleza, né? Exatamente, exatamente. Cada um Mas tem então, as suas particularidades. Qualquer coisa que saia desse padrão de perfeição, estigmatizado pela sociedade, já vai virar alvo de algum tipo de julgamento ou preconceito. Sim. E é um negócio meio doido, né? Porque ao mesmo tempo que a rede social, ela dá pra gente a informação, ela dá pra gente o conhecimento, pra quem quer buscar também, né? Ela dá essa questão do padrão, né? Padrão de beleza, padrão disso aqui, né? E se a pessoa não for bem orientada, ela entra nessas pilhas. É verdade. Né? E aí esse preconceito que tá inscrito, né, no nosso ser de todo mundo. Eu também, é óbvio que eu tenho, com certeza eu vou ter em algum momento falas, olhares preconceituosos de alguma forma, e a gente tem que se reeducar. E com as famílias atípicas não é diferente. O preconceito está instalado em cada um de nós dentro das casas. Então tem muita família que acaba aumentando a dificuldade pelo próprio preconceito. Pela vergonha, pelo medo, pela discriminação. Então, na minha família, também tivemos muita dificuldade. A Alice não foi acolhida por todos de igual forma, tá? E a gente nunca teve uma rede de apoio, de contar com familiares para ajudar a cuidar da Alice. A gente nunca teve isso. Embora a gente tenha contato com todo mundo da família. Mas a gente não teve, a Alice não teve esse acolhimento. Então, e a gente tem que aceitar, desde que não cause algo diretamente. Então, a gente não tem como obrigar o outro também a cuidar. Mas a gente tem que obrigar o outro a respeitar o direito. Exatamente. Em termos de legislação, né? Tá um pouco dentro do ramo, né? Dentro da profissão, da sua profissão. Assim, o que nós temos hoje direcionado, ouvindo para proteger os autistas, as mães, as famílias atípicas, né? Fazendo, observando, acho que quinta-feira que vem nós vamos trazer aqui um grupo de mães autistas, aqui, as mamacitas atípicas. Ah, sim. Nós entrei em contato com elas também. Legal. E é pertinente o assunto, né? Sim. E o que nós temos hoje de leis, hoje que respaldam, que dão apoio, até financeiro às vezes, né? Porque acho que um pouquinho antes a senhora falou que é caro hoje diagnosticar, né? E em sua maioria, as mães, as famílias não têm condições. A gente vê pessoas fazendo rifa, fazendo trabalho, pedindo ajuda na rede social. O que nós temos hoje de leis, coisas que dê esse respaldo para a família? Alice, ela nasceu numa geração que ela não tinha direitos, né? E hoje a gente tem muitos direitos. Só que é difícil a gente conseguir acessar esses direitos.
Então, ainda que a Alice viva numa família minimamente estruturada, financeiramente, psicologicamente, por exemplo, ela tem plano de saúde. Mas a gente tem que entrar, inclusive esse ano, agora, essa semana, a gente teve que entrar com uma ação contra o plano de saúde para ver se vai realmente fazer o mínimo de horas que ela precisa de terapia para ter o desenvolvimento dela. Perfeito. Então, ela tem 29 anos e a gente está brigando na justiça. Na APAE, Alice frequenta a APAE. Só que a APAE tem um limite de atendimento de idade até 30 anos. Então, esse ano é o último ano da Alice. E aí a gente vai ter que travar outra batalha judicial em relação a isso. Porque não existe nenhum lugar de atendimento para autista adulto que não seja a APAE, no nível da Alice. Tá? Eu tô falando no nível da Alice. Então, são outras batalhas. Então, assim, existem muitos direitos. Por quê? Porque a pessoa autista, ela foi equiparada à pessoa com deficiência na nossa legislação. Então, todos os direitos da pessoa com deficiência são aplicados aos autistas. Então, já começa por vaga de estacionamento, carteira de identificação da pessoa autista também, para que as pessoas... Porque como o autismo é uma deficiência oculta, invisível, sim, o autista não tem cara de autista, porque não existe isso. Cada um tem a sua forma, porque biologicamente eles são saudáveis, não tem diferença alguma. Mas ele tem, né, um transtorno do desenvolvimento e do transtorno do desenvolvimento da neurodiversidade. Ou seja, é uma coisa interna, no cérebro, na cabeça. Então, nunca ninguém vai ver. É uma coisa assim, por isso que fala, mas ele não tem cara de... Alice já tem cara de uma pessoa diferente. Tá? Porque agora ela tem 29 anos. É ostensivo que ela é diferente. Ela não é uma mulher de 29 anos que a gente costuma ver. Só que quando criança é muito difícil. É bem mais invisível. Então, é muito importante ter essa identificação, ou colar de identificação com o símbolo do quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, ou tem uma carteira de identificação, porque com essa carteira vai ter prioridade no atendimento, prioridade não só no atendimento de filas de supermercado, como dos hospitais. Tem também a vaga prioritária, porque realmente um autista, quando entra em crise, não dá para ir lá no final do estacionamento depois para entrar no carro rápido. Então, precisa sim dessa vaga prioritária. Mas isso não é um benefício, um favor. É um direito. É um direito para que ele consiga frequentar espaços públicos, espaços privados, porque se tiver alguma crise é mais fácil de sair, né? Então, temos também benefícios assistenciais, se comprovado que a renda familiar atinge, né, o mínimo legal, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa daquele lar. Então, vai ter direito ao benefício assistencial que chama LOAS, tá? São inúmeros direitos, por exemplo, isenção do IPTU é um dos direitos. Isenção dos impostos para aquisição de veículo é outro direito. Direito à inclusão escolar e um auxiliar terapêutico para acompanhar aquele autista dentro da escola pública ou privada para ter mais desenvolvimento e conseguir realmente frequentar a escola é um direito também. Sim. Mas nada disso é um favor. Aí é onde pega um pouquinho, né? Pega muito. Porque, não pega um pouquinho. Porque com todos que passaram por aqui, a maior crítica é nessa área. Então, pega muito, não pega só um pouquinho. Porque e nos planos de saúde também, os autistas têm direito à quantidade de horas de terapia que o médico receitar, prescrever. Entendi. Só que o convênio limita. Então, assim, tem muitas terapias que devem ser aplicadas, mas o convênio vira e mexe nega. Então, tem que entrar com ação para ter aquele direito reconhecido. Aí sempre assim, somente com ação. Somente com ação. Poxa, é muito difícil conseguir algo... Que luta, né? Sim, uma luta. É uma luta todos os dias, em todas as questões. Coisas básicas a gente não consegue ter acesso, embora esteja na lei. Então, a gente tem a Lei Berenice Piana, que equiparou, né, os autistas à pessoa com deficiência. A gente tem decretos do governo estadual de São Paulo discriminando, fazendo todo um protocolo de atendimento da pessoa autista nas escolas, da inclusão escolar. A gente teve o reconhecimento do direito recente agora por um decreto estadual,
mas já existia na lei federal, de que pais ou mães ou irmãos que tenham dependentes autistas têm direito à redução da carga horária, justamente porque tem que levar todo dia em terapia, tem que levar no médico, etc. É um direito que já existia em lei, mas aqui no estado de São Paulo, as pessoas tinham que entrar com uma ação para ser reconhecido. As famílias atípicas. E agora tem o decreto, eu espero que isso facilite. Então, muitas vezes, o direito não é nem da pessoa autista, mas da família para fazer com que o autista tenha todo aquele atendimento. Sim. E na inclusão escolar, é um dos maiores problemas que a gente vem enfrentando aqui, não só em Itapetininga, mas no Brasil, porque existem inúmeros direitos relacionados à inclusão, como auxiliar terapêutico, um plano individual de ensino para aquele aluno autista, seja em escola pública ou privada. É crime negar matrícula para a pessoa autista. É crime também você impedir, dificultar ou fazer constranger aquela família, tirar aquele aluno da escola. Porque isso era muito comum. Sim. Muito comum. E ainda é comum, só que ainda de forma velada. De forma velada. E os pais e mães atípicos acabam se constrangendo e tirando o filho da escola. Principalmente de escola particular. Aí acabam pondo na escola pública, porque a escola pública não tem para onde mandar. Uhum. Então, isso é muito, muito comum. E aí, a inclusão escolar, por quê? Porque a sociedade ainda ela não entendeu que é ela que tem que se adaptar ao autista e não o autista se adaptar a ela. Mas daí eu ia te fazer uma pergunta com relação a isso. Você não acha que é o tempo que vai fazer com que isso aconteça? Porque, por mais... É muito novo ainda, né? O cuidado Não, pra mim não é novo, porque eu vivo 29 anos. Exatamente. E a Alice não é a única exclusiva, porque tem autistas de 70 anos, mas 60 anos. a gente